Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha aqui de novo, hein? Prontos nos nossos estúdios para mais vídeos. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários. Começando aqui, a gente primeiro precisa entender o que são FIIs. Você sabe dizer pra gente, Rubão, o que são FIIs? Sei sim, mas antes vamos às três letrinhas, né? É Fundo de Investimento Imobiliário. Perfeito. Olha só, é um gestor, né, um administrador que recolhe recursos, né, financeiros, dinheiro de cotistas de alguma corretora. Ele pega esse dinheiro e investe em imóveis, né? Ele realmente compra imóveis. E aí pega os valores dos rendimentos, né, dos aluguéis e distribui para os cotistas que investiram naquele fundo, né? Ou a gente pode também entender de uma outra forma, é tudo a ver com o que ele falou, mas eu vou explicar de uma outra maneira. Pensa num imóvel de aluguel. Em vez de eu ter um imóvel, tem uma gestora que tem muitos imóveis no nome dela. E aí ela disponibiliza esse fundo na B3, na bolsa, e eu consigo comprar cotas, pequenas partes. Pensa o seguinte, você conseguiria, por exemplo, alugar só a janela da sua casa? Uma pequena parte? Não. Mas pensando nessa mesma ideia, eu consigo no fundo imobiliário ter uma pequena porção. Então eu não preciso ter um shopping gigante, eu posso ter uma porção e receber um valor proporcional a essa quantidade que eu tenho. Legal, legal. Então olha só, você pensa aí numa casa que você sempre quis comprar, né? Um apartamento dos sonhos, uma senhora casa. Se você não tem o dinheiro ali, o capital já pronto para comprar esse imóvel, você pode ir para o fundo de investimento, né? Escolhe uma corretora, a gente já fez um vídeo como abrir uma conta numa corretora, a gente já mostrou como ter o seu capital, você pega esse dinheiro, fala, agora eu vou investir na renda variável, lembrando que fundo imobiliário é renda variável, ela oscila bem menos do que as ações das empresas, né? Você pega esse dinheiro, compra lá uma cotinha, né? O legal é que você pode comprar uma cota, não é uma fração, né? Você compra, porque se você for comprar ação, se você comprar menos de 100, você entra no mercado fracionário. Mas no fundo imobiliário não, uma cota já é considerada um valor cheio, né? E aí você vai receber a proporção daqueles proventos, alguns dizem dividendos também. E aí, na data da compra, que aquele fundo imobiliário disponibiliza, você faz participação proporcional do aluguel quando a empresa ou a gestora distribuir os rendimentos. E aí a gente tem basicamente dois tipos, que são os fundos imobiliários de papéis e os fundos de tijolos. Tijolo é fácil de entender, que é algo físico, né? Então, pensa num prédio, como eu já mencionei, uma casa de aluguel, ou apartamentos, ou lajes corporativas. Tijolo é pensando nesse tipo de imóvel. Então eu tenho uma pequena porção. E o outro tipo é um título de papel. O que seria o de papel, Rubão? Saberia dizer? Sim, o de papel, a gestora, né, ou o gestor, ele compra títulos, né, de direito a crédito de determinado imóvel. Então eu compro, ao invés de comprar o imóvel, eu compro o direito de crédito de aluguel daquele imóvel. Aí eu vou pegando os recursos, né, de novo dos cotistas e distribuo de novo na data correta, né, os rendimentos daquele papel. Eles são conhecidos como o CRIs, né, os CRI, Certificados de Registros Imobiliários. E a gente vai ter na B3 aproximadamente, acho que um pouco mais de 200 FIIs. Isso não significa que são bons. Existem 200 FIIs, daí eu preciso fazer uma análise, porque nem todos vão passar em critérios para que o investidor consiga ter bons retornos. E eu vou até me confessar aqui, Lucas, porque no começo, quando eu descobri os fundos imobiliários, eu fui pelo preço, né? Não tinha estudado nada de PVP, valor descontado, outros indicadores, né? Eu só fui pelo preço. A minha sorte é que o fundo estava pagando legal, estava pagando bem, estava prestes a ser desinvestido, eles estavam prestes a sair da bolsa, mas parece que vão continuar aí de acordo com as votações, né, da última assembleia. Isso é legal. Mas foi um tiro no escuro, né? Ainda bem que eu não perdi tanta grana assim. Por isso o canal aqui também, a gente está contando a nossa experiência e também a gente vai contribuir, né, contar um pouco de como fazer essa leitura melhor, tanto da que o Rubão aprendeu quanto eu aprendi nesse período. Daí a gente vai ter, só para citar assim, quais são os tipos, né, os setores de fundos. A gente tem
Fundo, como eu já falei, de tijolo, ó, laje corporativa. A gente tem shopping, tem condomínio. A gente vai ter logística. Isso. Por exemplo, o que seria um fundo de logística? A logística é bem legal e está crescendo bastante, né? Se você ainda não tem um fundo de logística na sua carteira, pesquisam aí, não vou falar, não vou recomendar, mas procura lá alguns fundos de logística porque, infelizmente, com a pandemia, né, a gente está fazendo muita compra online, então as empresas estão investindo pesado nas compras online. Então, toda empresa, pensa aí na Mercado Livre, Magazine Luiza, a Enjoei, né, que entrou agora para a bolsa, está com prejuízo grande, mas lucrou bem também. Todas essas empresas precisam de um galpão, né? Então, o gestor vai comprar galpões logísticos ou terreno para construir galpão. E o legal é que de logística, ele não precisa destinar aquele galpão para uma empresa só, né? Porque aí é como você colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, o gestor aluga o espaço logístico para várias empresas, né, que correm menos risco de inadimplência, de quebrar. E claro que ele vai estudar o melhor lugar na região de São Paulo. Então são gente que sabe o que está fazendo. Então estão comprando bons terrenos, fazendo bons galpões logísticos, vendendo para boas empresas que vão pagar. Essas grandes empresas dificilmente vão deixar de pagar o aluguel, né? E é uma boa, você sempre vai receber lá o seu valor mensal. Claro que os fundos imobiliários de logística têm um preço um pouquinho acima, né? Hoje tem as queridinhas aí, né? O HGLG, o KNRI, né? O Kinea. Eles têm os valores acima de R$100, mas pagam bem. O Rubão falou uma coisa legal aqui, que é no sentido de gestor. Pensa o seguinte, você vai comprar um imóvel, pensa na trabalheira que é, na dificuldade, tudo que a gente tem que analisar. Quando eu escolho um fundo imobiliário, tem um gestor por trás responsável, então é ele que vai fazer as escolhas. O que eu tenho que fazer da minha parte é escolher um bom fundo. E aí o gestor vai cuidar de todas essas responsabilidades. Imagina, não estou pensando aqui numa casa, você tem que pensar na eletricidade, na água, no esgoto, pagamento de contas, não tem nada disso no fundo imobiliário. Eu só tenho que me preocupar se é um bom fundo. Exato. E aí você deve estar pensando, então deve ser uma boa entrar nesse fundo imobiliário, que eu só vou pagar o valor da cota e receber um aluguel todo mês, né? Claro que para um bom fundo imobiliário você precisa de um bom gestor, e o bom gestor tem o seu preço, né? Então é sempre bom olhar. Lembra o vídeo que a gente fez lá dos sites que analisa fundo imobiliário, empresas? Dá uma olhada lá, tem fundo imobiliário que cobra umas taxas até gordas por ano, né? E por mês de administração, de resultados, né? Eu não vou lembrar o termo técnico agora, mas eles cobram também porcentagem por resultado. Então, olha bem antes de entrar naquele fundo. Olha que informação legal. Os fundos imobiliários, eles não são obrigados a pagarem todos os meses, mas eles pagam. E o legal, dividendo, provento, não tem, esse aluguel que você recebe, não tem sobre ele imposto de renda. Não tem imposto de renda. Então, eu recebo livremente. Eu só vou ter cobrança de imposto, e aqui é um valor alto de 20% da venda se eu obter lucro. Então, se eu tiver lucro na venda, aí eu pago o imposto de renda. Porque assim como nas ações, tem duas formas de a gente ganhar. Na valorização daquele fundo e nos proventos, ou como eu estou dizendo aqui, no aluguel que eu recebo mensalmente. Eu ganho dessas duas formas. Mas nos dividendos, no aluguel, eu não tenho cobrança de imposto de renda. Olha só, você deve estar vendo esse vídeo aí, um pouquinho depois. Nós estamos no segundo semestre de 2021, né? E o que o Lucas falou aqui, que a gente não paga imposto de renda sobre o aluguel, né, dos fundos imobiliários, porque foi barrado lá, né, no Congresso, que eles iam taxar, eles iam colocar, acho que até 20%. Até 20%, Até 20%. Paulo Guedes deu uma segurada e falou, não vamos taxar essa galera aí, porque o fundo imobiliário o setor imobiliário é um dos que mais geram trabalho no país, né? Imagina você construir qualquer tipo de imóvel, galpão logístico, condomínio de casa, de prédio, condomínios de escritórios. Tem cemitério, shopping, tem, muito. Então, tudo isso gera muito emprego direto e indiretamente no país. Por isso que uma das coisas que seguraram esse imposto é de 20%, olha só. E ele também falou se você vender o seu fundo imobiliário, se você lucrar mais de R$10,
você tem que pagar, se eu não me engano, a DARF ou DIRF. É DARF, DARF. DARF, né? Depois a gente vai fazer um vídeo como fazer a DARF, se você vendeu e se lucrou mais de R$10. Eu tive HGLG e tive KNRI. Comprei lá umas cotinhas, vi que não dava para investir todo mês porque o valor é alto, vendi. Ainda bem que eu não lucrei R$10, porque senão eu ia ter que fazer esse imposto da DARF, né? DARF. DARF. E aí até R$10 você não precisa gerar a DARF porque não vai incorrer o imposto, né? Mas toma cuidado com isso se for vender o fundo imobiliário. Beleza, Peixe Beta, nos vemos no próximo vídeo. Falou! Falou, até!